OKR, Inbound PR, Earned Media. Você conhece essas palavrinhas? E sabe o que todas elas têm em comum? Bom, todas elas fazem parte da estratégia de negócio da empresa cofundada pela empreendedora que vai conversar comigo aqui hoje. Bom, a convidada desse episódio é uma impulsionadora de outros negócios, principalmente das scale-ups. Todo mundo aí familiarizado com o termo? Bom, eu não conhecia. E além de ficar sabendo do significado dessa palavrinha, eu também entendi todo o posicionamento dessa agência e como que eles têm se diferenciado no mercado da comunicação empresarial. Então, espera aí um pouquinho que já já vem a explicação. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende Delas, um podcast semanal sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada episódio, as entrevistadas que passam por aqui dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fica aí com a gente até o final, porque elas dão depoimentos inspiradores e conselhos imperdíveis, né, gente? Bom, agora falando com meus queridíssimos lá do Apoia-se. Gente, muito obrigada pela contribuição de vocês. Esse podcast também é de vocês, tá? Que tanto me incentivam a continuar aqui trabalhando para levar entretenimento e conhecimento para vocês. Bom, para contribuir também, você pode ir lá na plataforma Apoia-se e para entender, né, direitinho como é que funciona, do que se trata esse projeto, clica nesse link que eu vou deixar aqui em cima, que aí você vai poder entender melhor do que se trata. Aí tá tudo explicadinho. Então aproveita, vai lá no site apoia.se/empreendedelas e deixa a sua contribuição. Pode escolher várias taxas de valores, na verdade qualquer valor de contribuição, e aí você escolhe de acordo, talvez, assim, não sei, de repente, qual a recompensa que tá lá. Mas vai lá dar uma olhadinha. Vai lá saber melhor do que se trata. E também pode deixar seu apoio pelo Patreon. Patreon, que se você estiver fora do Brasil. E aí lá é patreon.com/empreendedelas. E também pode contribuir sem desembolsar nada, gente, escutando os episódios pela plataforma Orelo, que é uma plataforma brasileira que, digamos assim, dá uma forcinha a mais para a gente continuar aqui trabalhando firme nesse projeto. Bom, mas vamos ao que interessa, né, gente? Bate-papo. A entrevistada de hoje é Helena Prado, a mãe da Alice, chairwoman e sócia fundadora da Pine PR, que é uma agência de assessoria empresarial especializada no atendimento de scale-ups e empresas de tecnologia e inovação com atuação dentro e fora do Brasil. Bom, ela tem um MBA executivo pela FIA e acumula mais de 15 anos de experiência na área de comunicação corporativa para empresas internacionais, multinacionais e locais em segmentos como tecnologia, entretenimento, negócios, política e varejo. Atualmente, ela lidera o time de comunicação externa e marca da EY, que também é conhecida como Ernst Young. Em 2018, pela FIA, ela fez parte do primeiro time brasileiro a conquistar o terceiro lugar na maior competição de business cases do mundo, lá no Canadá. Bom, além de representar ela mesma, o empreendedorismo feminino no mercado, ela ainda também apoia a iniciativa dentro da empresa, com um time majoritariamente feminino, com 75% dos cargos de liderança ocupados por mulheres. Gente, bora saber mais detalhes dessa história. Oi, Helena, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de negócios, de inspirações. Tudo bem com você? Oi, Ju, tudo bem? Obrigada pelo convite. Ah, que isso. Bom, e eu que agradeço. Nossa Senhora. Fiquei muito feliz de você ter topado participar aqui, contar um pouquinho dessa história pra gente. Então, Eu também estou bem feliz de participar. Super obrigada mesmo pelo convite. ai, que bom. Então, vamos começar falando um pouquinho de você. Pergunta mais fácil de todas. Todo mundo adora responder. E é quem é Helena Prado? Mas não é só aquele quem é, assim, quero uma definição. Defina-se para gente. Nossa, é difícil, hein? Se definir é realmente uma tarefa que não é simples, né? Mas acho que, assim, uma definição abrangente sobre mim, né? Porque acho que são tantas Helenas, mas eu acho que, acima de tudo, acho que eu sou mãe,
né? Então, antes de qualquer coisa, mãe da Alice, sou empreendedora, e sou uma apaixonada por comunicação e por desenvolvimento de pessoas. Eu acho que esse e muito, e também pelo desenvolvimento de negócios. Eu acho que se eu for me definir assim em alguns pontos, acho que essa sou eu. Ah, muito Acho bom. que bem resumidamente, né? Não, a ideia é essa, é só para começar, é É, só um é, aquecimento. É. É, é. mas que bom. Eu também adoro negócios, adoro falar de negócios, adoro saber como surgiram os negócios, de onde vieram as ideias, tudo. Então, começa contando para a gente, não, mais um pouquinho sobre você, assim, a sua história, de onde que você veio, o que que você fez, como que você chegou onde você está hoje. Bom, a minha história, na verdade, eu sempre morei aqui em São Paulo, então, né, tenho uma família bem normal, meus pais são arquitetos, né, e desde sempre só que desde sempre eu trabalhei, né? Então, desde sempre, desde adolescente, assim, sempre indo atrás das minhas coisas, tentando conquistar meu espaço. Então, já trabalhei de tudo que você pode imaginar, né? Eu já fui vendedora de loja de shopping, já trabalhei de bartender, já fui garçonete. Então, assim, então, antes de eu entrar na faculdade, eu trabalhei bastante para conseguir realmente, porque eu tinha muita vontade de ser independente, né? Então, eu nunca fui de pedir muitas coisas para os meus pais, eu queria conquistar por conta própria e fui sempre trabalhando, né? Eu fiz jornalismo, né, no Mackenzie, e também na época da faculdade sempre trabalhei também com diversas coisas, e aí quando eu me formei, eu acabei indo trabalhar muito na área de comunicação institucional, né, corporativa, com assessoria de imprensa. Então comecei trabalhando em algumas agências, em uma delas eu trabalhei com o Cirque du Soleil um tempo, então eu fui para essa agência para atender o Cirque du Soleil, que foi uma Olha, que experiência legal. incrível, Uhum. foi super legal, que foi quando realmente assim eu tive uma primeira experiência que eu olhei para uma empresa com uma marca muito consolidada e com as pessoas vestindo a camisa da marca, literalmente, né? Todo mundo querendo fazer parte daquilo. E foi uma experiência internacional, assim, também, né? Com muitas pessoas de diversos países. Então, foi a minha primeira experiência, assim, foi extremamente rica nesse sentido, né? E aí, depois dessa fase, eu trabalhei um pouco com entretenimento também, trabalhei um Teatro Bradesco, fui para lá para implementar a área de comunicação, e ainda muito nova, tinha saído fazia pouco tempo, assim, eu tinha acho que 3 anos de formada, 4 anos de formada, e fiquei um tempo trabalhando com entretenimento, então muitos musicais, muitos shows, muita coisa cultural, né? E aí, depois disso, eu acabei entrando numa sociedade de uma agência, que hoje é a agência da qual eu sou sócia, né? E que foi um convite da minha ex-chefe, que na época foi a primeira empresa que eu trabalhei, e aí depois eu saí. E ela me chamou para retornar. Ela falou: eu queria alguém para dar um gás na empresa, estava considerando fechar a agência, e aí foi quando eu Olha entrei. só. E Já estava aí, desde repaginada. então, exatamente, aí desde então muita coisa aconteceu, né? Porque a gente ficou muito tempo nós duas juntas com mais uma pessoa, e aí eu tive tempo, né? Eu tive tempo para entender muito tudo que eu precisava, né, de formação. Então eu consegui eu tive um crescimento bem sustentável, eu diria, né? Então não foi de repente, não foi do nada, foi com muito trabalho, foi realmente com muito aprendizado, entendendo onde eu precisava melhorar, indo atrás do conhecimento, né? E aí, resumidamente, né, nós ficamos 8 anos juntas à frente da nossa agência que chamava M2, Assessoria de Comunicação, e em 2017, acho que foi 2017, eu comprei a parte dela, e aí ela se aposentou e eu fiquei com a agência é, toda comigo, né? Então, como a única sócia. E depois, aí virou Pineapple Hub e hoje é a Pine PR, que a gente fez um rebranding o ano passado e se reposicionou no mercado com esse novo nome. Então, hoje já é uma agência
maior, né? Então, hoje é uma agência que já tem 70 pessoas, tem quase 100 clientes da área de tecnologia, inovação, startups, né? Hoje eu tenho uma pessoa aqui lá que é CEO, que é a Fabiana, que é maravilhosa, e eu fico na parte estratégica da agência, né? Então, eu fico cuido muito da parte estratégica, para onde que o negócio vai, novos produtos, finanças, e obviamente com um time para me apoiar, porque eu não consigo fazer nada sozinha. Então, Não, resumidamente, e essa é a que minha time, viu? trajetória. E que Que time, time. né? Eu sou muito fã das meninas que eu tenho contato. Como é que chama? É executiva de. Não, é Executiva de atendimento. executiva de atendimento. Ah, É, elas são muito elas bacanas. são ótimas, elas são ótimas. E no paralelo, eu tenho uma outra função, né? Porque eu fiz um movimento que eu vejo poucas pessoas fazendo, porque eu não sabia se ia dar certo, e eu voltei para o mercado de trabalho. Então, hoje eu trabalho também na UI, que é uma consultoria, né, que é a Acer Ernst Young, e eu lidero a área de comunicação externa e marca lá. Então, foi um movimento que, ixi, podemos conversar aqui 2 horas só sobre isso, Ela mas vai ter que dar um jeito de resumir isso aí. é, mas que eu fiz também foi em 2018 que eu fui chamada, na verdade, para ir para uma. Eu fui fazer um prospect, na verdade, e a pessoa que era uma startup já grande, e eles me chamaram e falaram: a gente não está precisando de agência, a gente quer alguém para vir aqui criar a nossa área de marca empregadora, né, e comunicação institucional. E eu, naquela época, eu já estava me movimentando, eu já estava organizando a agência para que eu pudesse ter mais de uma atividade. Então, eu estava pensando em abrir outro negócio, ainda não sabia muito bem o que eu ia fazer, mas eu já estava organizando a agência. E eu achei que era uma oportunidade de eu me experimentar um pouco, sabe? E falar, putz, e até trazer conhecimento para a agência, porque como eu comecei muito nova, eu sentia um pouco de falta de um conhecimento de mercado um pouco mais aprofundado. Então, obviamente que eu estudei muito, eu fui fazer MBA, né? Eu fui entender de gestão de negócio, mas eu senti uma falta, assim, de conhecer um pouco mais do mercado mesmo, sabe? Dentro de outras empresas que não fossem só a minha. E deu certo no fim, porque eu fiz esse movimento e a empresa começou a crescer bastante, né? Então, porque acho que primeiro que eu consegui me distanciar um pouco do dia a dia da operação e realmente ficar na parte estratégica. Então, quando você faz isso, você consegue pensar com mais frieza, né? Você consegue realmente ser estratégico. Então, eu comecei a fazer isso, delegar, né? Trazer outras pessoas para exercer funções que antes eu exercia, então eu acumulava um monte de função. E aí eu comecei a trazer outras pessoas e falar, não, você é bom na área comercial, então você que vai fazer. Então, né, começar ao invés de ficar eu tentando resolver tudo. E a empresa começou a crescer e eu também me dei bem nessa dupla jornada e hoje estou na UI também nessa função. Nossa, que bacana! Legal demais. Não, e muito interessante, porque você falando da empresa, né? Que agora a empresa, se ela. Isso que é legal, é você criar uma empresa e ela funcionar sozinha, né? É, Então, você não é é. a empresa. Então, assim, a empresa não é É, você, né? eu sempre quis, eu sempre trabalhei para esse fim, porque eu sempre enxerguei que assim, quando a empresa ou até o seu próprio time, né, pensando do outro lado, né, estando dentro de uma empresa, se tudo depende de você, você não consegue crescer. Você não consegue crescer. Então, assim, se você é a É. pessoa que faz tudo, se toda a imagem está atrelada a você, você fica muito escravo disso. E aí você não tem uma liberdade para crescer, né? A sua liberdade, na verdade, vai até onde o seu braço alcança. Então eu nunca quis isso, né? Então foi realmente uma coisa bem pensada e estruturada. E é o que eu acredito também, né? Dentro de empresas também, né? Eu sempre falo, a gente tem que trabalhar para ser desnecessário. Porque quanto mais desnecessário você for, é sinal que você está conseguindo realmente ter um bom time, criar um bom time, desenvolver as pessoas. Então, e você ficar, na verdade, ali para elevar o time para cima e a empresa, né? E você está ali dando suporte, mas não tem por que depender de você, né? Uhum, verdade. Muito bom. E me conta, o que que a Paine faz hoje? Assim, A Pine
Pode É falar. porque eu ia perguntar o que que ela fazia antes, porque, teve uma reestruturação, né, desde que você entrou, assim, Teve. que você falou que já estava para fechar, o que que ela fazia, o que que Teve. Na mudou verdade, a Pine começou como uma agência de assessoria de imprensa, né? Então a gente era muito focado mesmo em assessoria de imprensa. Ainda naquela época, a gente ainda fazia clipping recortando o jornal, né? Então eram outros tempos, mas e logo a gente foi mudando, né? E entendendo. Então a história da Pine acompanhou um pouco a história também das mídias sociais, né? Porque a gente, quando eu comecei a agência também estava no começo das mídias sociais, então eu comecei a entrar um pouco nisso, mas com uma pegada mais de narrativa mesmo, né? De contar histórias, de trazer, de mídia orgânica mesmo, trazendo a perspectiva da mídia orgânica para as mídias sociais, do conteúdo de marca. Então a gente foi se adaptando e entendendo esses novos tempos e trazendo novas coisas, né? Hoje a agência é uma agência de relações públicas, né, essencialmente, e comunicação. Então, só que as relações públicas, elas também foram se ampliando, né? Então, quando a gente fala o que a gente faz, a gente trabalha com diversos públicos, né? Com mídia orgânica para diversos públicos. Então, a gente pensa então, imprensa muito forte, né? Porque no Brasil a gente tem uma cultura muito forte também de imprensa, então a gente trabalha muito com assessoria de imprensa, mas a gente também faz outras coisas, né? Então a gente trabalha com influenciadores, a gente trabalha com outros públicos que não só os influenciadores digitais, né? Então, às vezes a gente pensa em influenciador, a gente automaticamente pensa no influenciador digital, mas às vezes o seu influenciador não é aquele influenciador digital, é um grupo de pessoas que está em uma determinada área, é uma associação, Então, a gente busca pensar de uma maneira holística na comunicação e tentar trazer realmente estratégias que sejam muito 360 integradas, né? Que tenham assessoria de imprensa, que tenham ações de relações públicas, que tenham ações de marca, de ativação. Então a gente faz tudo isso e a gente funciona também como um hub. Então a gente vai acoplando outros parceiros de comunicação, né, no nosso dia a dia. Então, para produzir branded content, para produzir conteúdo, para produzir, né, muitas vezes, às vezes tem podcasts. Então a gente faz tudo que tiver no campo da comunicação, a gente é capaz de fazer. Olha, que legal, hein? É bem completo, É, então. E isso também pensando na estratégia, assim, do negócio, né? De quem vocês estão prestando isso, serviço, né? Assim, exatamente. acompanhar, não sei, acompanhar métricas de repente, porque vocês têm que medir o resultado, né? Exatamente. Essa foi uma mudança bem importante que a gente fez na empresa, né? Então, que veio muito da minha experiência trabalhando dentro de uma empresa de tecnologia, né? Então, como eu te disse, né, lá atrás, eu fui para o mercado para tentar também beber bastante dessa fonte e eu tenho feito isso desde então. Então, eu aprendi a trabalhar com OKRs, né? Que são os OKRs, os Objetivos e Resultados-Chave, e Uhum. comecei a trazer isso para os times de comunicação, né? Eu vi os times de tecnologia trabalhando dessa maneira e falei, por que não trazer isso para os times de comunicação, né? Porque a vida inteira, eu acho que quem trabalha com comunicação passa muito por isso, que é tentar achar maneiras de você fazer uma gestão adequada dos projetos, pensar em metas e métricas. Então, sempre na comunicação, principalmente no campo das relações públicas, isso sempre foi uma questão complexa, ainda é uma questão complexa para o mercado. Então eu comecei a trabalhar com OKRs e eu trouxe isso para a agência. Isso veio junto com a mudança da nossa marca, a gente criou uma metodologia interna também de atendimento, então a gente mudou totalmente a maneira como a gente entende a comunicação e como a gente traz os nossos planejamentos para que eles sejam extremamente estratégicos a partir do uso de objetivos e resultados-chave, né? Então, a primeira coisa que a gente faz com os nossos clientes é um workshop para a gente identificar esses objetivos e resultados, e a gente vai trabalhando com eles ao longo do tempo, e o cliente consegue realmente ver, acompanhar se os resultados estão sendo atingidos, né? E aí são resultados que fazem sentido para ele, porque muitas vezes
as agências, os profissionais, enfim, eles vêm com eles propõem até KPIs, né? Ah, vamos com KPIs e tal, tal, tal. Mas não necessariamente aquilo faz sentido para o cliente, né? Ah, o número de matérias, número de não sei o que lá. Não adianta eu ter um número de matérias se não é daquilo que eu quero falar, né? É. Então, E qual o impacto daquilo, né? qual que é o Se impacto aquilo traz daquilo? realmente algum resultado. Exatamente. E também te força um pouco a pensar, primeiro até onde a comunicação vai, né? Então, porque às vezes também tem coisas que a comunicação não é capaz de fazer. Então, não sei, se você. A gente olha muito para o objetivo do negócio, que isso é uma coisa que eu sempre trago muito forte. Nosso objetivo, ele está atrelado ao objetivo de negócio. Então, qual que é o objetivo de negócio? É crescer, é ganhar mercado, é crescer dentro de um mercado específico, né? Qual que é qual que é conquistar novos clientes, é fidelizar cliente. Então, dependendo do objetivo de negócio, como a comunicação, então, consegue atuar? Qual é o nosso papel? Como que a gente consegue entrar para dar suporte? E quando você começa a pensar nos resultados que você pode atingir, aí você começa também integrar as áreas, né? Porque, bom, talvez para eu mensurar o meu resultado, eu preciso estar integrado ao time de digital, ao time do site, Essencial. né? Porque aí eu vou Aham. precisar, eu preciso saber ter essa leitura, eu preciso saber se de repente, depois que sai uma matéria no Jornal Nacional, se aumentou o número de acessos no site, se esse era um objetivo meu, né? Enfim, são esse tipo de coisa que a gente fez e mudou, e também começamos a trazer. A gente tem um dashboard também que a gente apresenta, que a gente entrega para os nossos clientes, para eles conseguirem acompanhar os resultados e os objetivos em tempo real. E a ideia sempre foi ter uma agência ágil, né? Então, de maneira que a gente fosse sempre muito ágil, porque nossos clientes são muito ágeis, eles são muito rápidos, muitas empresas de tecnologia, então é um ambiente muito dinâmico, e que a gente conseguisse falar a língua deles, né? Então, eu estando, né, já tendo estado numa empresa de tecnologia, quando eu ia contratar uma agência, alguma coisa assim, né, eu senti essa dificuldade, falava, poxa, mas eu estou num ritmo, eles estão no outro, então eu preciso. Então, eu pensava, a minha agência precisa estar no mesmo ritmo dos nossos clientes, porque senão a gente está falando outra língua, né? Eles estão num ritmo, eu estou no outro e parece que eu estou para trás, né? Então, Exatamente, exatamente. Então, a gente fez essa mudança e deu muito certo, assim, foi muito bem aceita por todos os nossos clientes e colaboradores também, né? Todo mundo que trabalhou lá passou por treinamento, passa por treinamento constante nessas metodologias, então deu bastante certo. pois é, e nesse trabalho com empresas de tecnologia, você trabalha muito com as scale-ups, né? Como que Uhum. é o trabalho com scale-up? Na verdade, começa falando para a gente o que é, defina para a gente uma scale-up. Eu pesquisei aqui, né? Eu fiz o para casa aqui, entrei lá, dei uma olhada. Mas conta mais para gente, o que que é e como que é um trabalho com uma scale-up? Sim, bom, lá na Pine a gente trabalha muito com scale-ups, né? Que são as empresas de crescimento exponencial. Então, são empresas que estão crescendo rapidamente, que têm uma outra dinâmica de empresas que já estão estabelecidas, né? Então, empresas estabelecidas têm um outro ritmo, é um pouco mais lento. A gente trabalha também com muitas empresas estabelecidas, né? Mas a gente tem muitas scale-ups. Então, a gente precisa são empresas onde a gente precisa estar muito mais ser muito mais ágil, tá? Entender a urgência das necessidades deles, né? E principalmente entender a dinâmica de uma empresa como essa, né? Porque é uma empresa que está crescendo exponencialmente, ela passa por rodadas de investimento, por reestruturações de time, por mudanças de marca. Então, tem muitas mudanças em um curto espaço de tempo. Então, eu acho que esse é o principal diferencial, assim, eu diria, de trabalhar com uma scale-up e uma empresa que não é uma scale-up, né? É Uhum. realmente tem muita mudança, mudanças que são impactantes e que você precisa entender como dar suporte, né? E que a comunicação é essencial nessas mudanças.
né? Uhum. É muito importante para você captar investimento, é muito importante para depois que você capta, é muito importante para se você vai fazer uma grande mudança, porque você precisa saber como conversar com os seus públicos, né? Internos, externos, enfim, todos os seus stakeholders. Então, e a gente atua em todas essas frentes. Entendi. E normalmente empresas de tecnologia, né? Geralmente as empresas que estão nesse ritmo, elas têm tecnologia por trás, né? Porque é a tecnologia que, na verdade, permite com que elas tenham esse crescimento exponencial. O Existem dinamismo empresas também. que esse dinamismo, né? Óbvio que existem algumas empresas que são exponenciais e que não necessariamente são de tecnologia, mas a maior parte é de tecnologia. Acho que é uma Uhum. mentalidade um pouco que vem também desse universo, sabe? É, e acho que também não sei se é a ferramenta a palavra que eu quero, mas, Uhum. né, que eles têm É. disponível ali. É, É. exatamente. Uhum. Exatamente. A própria tecnologia em si permite com que você tenha, né, negócios exponenciais. Então, eu acho que faz muito sentido. Uhum. Sim, verdade. E agora, falando um pouquinho de lideranças femininas, porque andei lendo por aí, o passarinho me contou, que na Pine também tem, né, essa pegada feminina, assim, de ter um time mais feminino, como que é isso então? Você aposta no feminino lá, é uma iniciativa É, sua ou foi natural dentro da Pine? eu acho que foi natural, né? Mas principalmente no começo, o próprio mercado de comunicação tem muitas mulheres, né? Mas teve a partir teve um determinado momento que foi quando realmente a empresa passou a ser só minha, né? Que isso se tornou consciente para mim, né? Acho que veio junto com a própria discussão da inclusão de mulheres, né? Das lideranças femininas, né? Então, foi natural no sentido de que eu acho que a minha percepção de que isso precisaria ser algo consciente dentro das empresas, ela veio junto com a própria percepção do mercado, com as discussões que estavam sendo levantadas. Eu tinha isso já comigo, né? Eu sempre tive, acho que por ser uma liderança feminina, né? Eu sempre também trouxe muita oportunidade para as mulheres, né? É, e ultimamente a gente realmente faz um trabalho principalmente de entender os momentos das mulheres, porque e o que leva as mulheres a saírem das empresas. Então, vou dar um exemplo, né? Acho que isso vem muito forte comigo com a maternidade também, né? Então, quando a minha filha nasceu, eu pude entender o quanto é difícil esse momento para a mulher, né? E o quanto que, assim, faz você repensar a sua vida inteira e o que você quer. Então, se as E o que empresas que você pode não. fazer pelos E o que que outros, você né, pode fazer pelos pelas outros? E outras, você. né. E assim, e você, né, é uma culpa ambulante, né? Quando você vira mãe, tudo sua culpa. Nossa, a minha médica falou isso, ela falou isso comigo outro dia, ela falou: "Ó, minha É, filha, fez o HCG lá, carimbou, culpa", porque é isso isso, é culpa o tempo o inteiro. tempo Então, assim, inteiro. você está sempre culpado. Você culpa porque você tá demais com seu filho, porque você não tá tanto, porque você está trabalhando, mas se você não trabalha, você também se sente culpado. Então, assim, é É. um excesso de culpa. E se a empresa é mais um motivo de culpa, isso só vai afastar as mulheres, né? Então, eu acho que a primeira coisa que, na verdade, que eu fiz, e sempre fiz, na verdade, é ter um ambiente que favorece o crescimento das mulheres, né? Então é entender, então é ter jornadas flexíveis, é ter um ambiente aberto para diálogo, é ter um ambiente que entende as questões femininas, então onde as mulheres são bem-vindas para opinar, né? Onde elas se veem em cargos de liderança. Então, e eu costumo muito também conversar com elas sobre sobre oratória, sobre postura, sobre confiança, né? Autoconfiança, então, sobre esse tipo de coisa. E então eu acho que a gente criou um ambiente realmente muito favorável para as mulheres, né? Então, a gente já teve pessoas que, por exemplo, que engravidaram, né? E aí, a gente ia promover a pessoa, né? Então, a pessoa estava para ser promovida, ela engravidou. E aí eu lembro que a gente teve uma discussão, falando, putz, e aí, vamos esperar ela voltar? Ou vamos. Aí eu falei, meu, se a gente quer ser realmente, né, viver o que a gente prega, que a gente faz, não tem por que esperar ela voltar. Vamos promovê-la, né? Já começar a pagar o salário dela e ela vai
ter muito mais tranquilidade para a volta, vai estar mais motivada para a volta, né? E na volta dela, né, ela também, a gente entendeu o momento dela. Então, quando ela voltou, uma das coisas que eu fiz, por exemplo, é uma pessoa que assumiu um cargo de head. E aí você tem muitas contas abaixo de você. Então, obviamente, ela não voltou com todas as contas, né? Então, a gente foi fazendo uma coisa gradual. Mesmo que ela estivesse ganhando o salário, que ela estivesse na posição, a gente falou, não, vamos dar 6 meses, ela entra com uma quantidade X, e aí ela vai voltando aos poucos, porque é muita coisa para você se acostumar. É um novo cargo, é mais gente abaixo de você, novos clientes, um filho, né? É isso que eu ia falar, é Assim, mais a vida pessoal que você mas não a deixa vida para trás mais pessoal, quando você sai de casa. não Ó. deixa, você sabe, a gente ainda não sabia, putz, ela vai amamentar, não vai amamentar, né? Vai deixar. Então, eu deixei Vai muito trazer um assim. chiqueirinho para cá com comida. Então, exatamente. Então, a primeira coisa até foi antes da pandemia, e a primeira coisa que eu tinha falado para ela, eu falei, olha, quando você, depois que a sua filha nascer, você tá livre para vir para o escritório a hora que você precisar, entendeu? Você não tem a necessidade de vir todos os dias no horário, você vai fazer o seu horário, né? Então, acho que são essas pequenas coisas, né? E que você vai e tirar a culpa dela fazer aquilo, né? Falar, cara, tudo bem você fazer isso. Você não vai ser pior por causa disso. Você não vai ser uma profissional pior, você não vai ser desrespeitada, você não vai ser excluída porque você está fazendo isso. Então, eu acho que são essas coisas que a gente foi fazendo, e foram coisas que, para mim, são conscientes, mas são naturais, entende? Então, assim, não é, vamos fazer uma política de RH para. Não, foi assim, vamos fazer isso porque isso é o certo, né? A gente vive realmente isso. E eu já fiz alguns cursos de liderança feminina e teve um específico que elas falavam que a gente tinha que hackear o sistema, né? Então, você precisa entender como que as coisas funcionam, se adaptar, né? Para você conseguir alcançar cargos mais altos, porque só quando você alcança cargos mais altos, você tem o poder da mudança. Então, quando você tá lá embaixo ainda, né, num nível hierárquico, é muito difícil você promover uma mudança, é uma realidade, né? Se você não tem o poder da mudança, é muito difícil. Então, se eu tenho o poder da mudança, por que não realmente mudar, né? Então, é isso que eu trago muito, e trago muito para os homens que trabalham com a gente também, né? Então, como incluir as mulheres, né? Então, a gente estava conversando sobre isso até esses dias, a gente estava falando de como de clientes, né? Enfim, e eu falei para eles, falei, gente, quando é muito importante, se você é um homem, se você está numa reunião com uma mulher, primeira coisa, ouça o que ela tem para dizer, sabe? Ouve o que ela está falando. E aí depois você dá a sua opinião, porque senão automaticamente, né, quando chega o homem já muito com muita opinião e nananã, você já meio que se fecha, né, como mulher. Então acho que são esses detalhes, assim, essa sensibilidade que só você sendo mulher e só você sendo mulher numa posição de liderança você consegue aplicar. Gente, que lugar maravilhoso. Para onde que eu mando meu currículo? Pra Pode onde? mandar, tem vagas abertas. Tem vaga remota? Tem vaga remota. A gente está híbrido agora, mas é um híbrido mais remoto do que presencial. Então, enfim, eu acredito muito Gente, também que na, coisa na bacana. liberdade, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade para trabalhar com responsabilidade, né? Obviamente que ao longo desse tempo eu já fui aprendendo outras coisas, né? Eu achava, por exemplo, quando eu comecei a empresa, eu falei, nossa, mas eu acho que não tem que ter horário isso aqui, as pessoas vêm a hora que elas quiserem, né? Mas quando você é o dono, né? Você tem a cabeça de dono, né? Que a gente fala, tanto se fala nas empresas. Você tem essa autorresponsabilidade, mas no fim, você que está vendo o dinheiro lá do banco também, entendeu? Então é você que está vendo aquilo. As pessoas não têm esse nível de informação. Então, você precisa engajar, né? Mas você tem que ter um mínimo de regra, né? Então, assim, principalmente para quem é mais novo. Então, você tem níveis, né? Dependendo do nível do estágio que a pessoa está na carreira, você tem pessoas que podem e conseguem lidar com uma liberdade total, e você tem pessoas que precisam de um pouco mais de regra. Então, a gente tenta fazer esse equilíbrio, né? Eu sempre com muita autonomia, né? Mas você tem uma base, você tem um parâmetro,
E eu acredito muito que assim as pessoas elas têm que pegar isso e trabalhar de acordo com os resultados no fim, né? Se ela vai trabalhar da casa dela, da praia, do escritório, assim, ela que vai decidir, entendeu? Mas assim, Uhum. é ela que tem que decidir. No fim do dia, o que a gente quer é que ela esteja entregando um bom trabalho e que ela esteja feliz onde ela está. Então, é isso que para mim é Sensacional. importante. Sensacional. É verdade, né? Então vai Não fazer a é? pessoa ficar aí direto, tá lá, e aí? Ficou lá o dia inteiro É, ficou lá o jogando dia alguma inteiro, não coisa. fez nada. Ou ficou lá o dia inteiro, passou 3 horas falando mal de você porque você fez a pessoa ir lá, entendeu? Então, assim, não adianta, sabe? Aham. Sim, 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 verdade. Muito sensato. É assim. É. Mas e aí, me conta da maternidade para você. Como é que foi? Que até agora você falou da maternidade dos outros lá, né? As É. outras lá, tá, com filho. Mas e para você, como é que foi? Olha, Você tá com uma foi bem filha desafiador. só, né? Eu tenho uma filha só. Eu tenho uma filha, Uhum. ela tem 7, vai fazer 7 anos agora, Ah, a idade da e foi minha. bem Uhum. desafiador. É, então você Uhum. sabe bem. Assim, foi bem desafiador, né? Principalmente empreendendo, assim, né? Porque eu acho que quando você empreende, né? Ou quando você lidera alguma coisa, você geralmente é uma pessoa muito agitada, né? Então eu sempre fui essa pessoa que cria, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, tem vários projetos e tal, tal, tal. Quando eu me vi grávida, né? Eu não sabia o que estava por vir. Eu fiquei, obviamente, eu estava planejando, eu fiquei super feliz e tal. Mas quando veio a maternidade mesmo, quando nasce Completamente diferente, é né? completamente Do que você diferente, é um imaginava, baque, assim, do assim. que você achava É, que você ia conseguir fazer, como é que ia ser. não, tudo diferente. Eu não conseguia amamentar direito, então até eu me livrar um pouco dessa culpa e falar, putz, não vou amamentar então até os 2 anos, Às vezes entendeu? começa Eu desde o vou- parto, né? Às vezes eu Desde vejo o muita mulher que idealiza o parto, parto, que vai ser, não sei, em casa, vai ser, aí não dá, e tem que ser de outro jeito. o meu foi um pouco isso, assim, eu não queria ter em casa, mas eu queria ter normal, aí não Eu consegui, então eu também. fiz cesárea, aí É. doeu, enfim, o parto já não foi uma maravilha, mas e depois eu me vi nessa situação, assim, né, então eu não conseguia amamentar direito, então isso foi sofrido para mim, até eu aceitar, né, mesmo que eu amamentei até os 3 meses, até o dia que eu cheguei e falei assim, não tá bom para mim, não tá bom para ela. Ela tomava fórmula, né? Então assim, não fazia a menor diferença. Um dia eu não dei o peito, dei fórmula, ela deu na mesma, Amor. entendeu? Falei, Aposto que eu você vou estava ficar sofrendo, aqui. né? E eu Para dar tava a fórmula, você, sofrendo, ai, e o que que eu tô sofrendo, e doendo. fazendo? E é isso, né? Você se vê de repente, você é o centro do seu mundo, né? E você faz tudo para cima e para baixo, de repente você tem que ser o centro do mundo de uma outra pessoa e aquela pessoa é o centro do seu. Então eu me sentia, eu lembro que no começo eu me sentia, eu falava, gente, eu achava que era uma vaca leiteira. Eu fico aqui o dia inteiro, entendeu? Eu fico aqui o dia inteiro Escrava. para minha filha, para essa criança sobreviver. Eu sirvo para isso, é isso. Então o começo é sempre muito difícil, é, mas assim, eu sou muito feliz em ser mãe, quero ter mais filhos, e foi um aprendizado. Foi assim, eu fui amadurecendo junto com a maternidade. Então, o começo foi muito difícil, né? Eu tive um pouco de depressão pós-parto, mas depois eu consegui realmente me reconectando comigo mesma, não com a minha filha. Minha filha eu sempre tive, né, sempre consegui manter a conexão e sempre fui muito feliz de tê-la, mas comigo mesma, né? Porque muda tudo, muda quem é você, sua função, seu corpo muda, o que você consegue fazer, até onde você consegue ir, os seus horários. Então eu tive que realmente assim entender quem era eu como mãe, quem era eu como profissional, e coincidiu com o momento de mudança da Pine. Então, assim, foi quando eu comprei a agência. Porque naquele Nossa. momento eu tava assim, eu falei, bom, eu quero crescer, né? Então a agência vinha numa toada, mas eu falei, não, agora eu tenho um filho, agora eu preciso, né? O negócio precisa acontecer. Então, e foi naquele momento que realmente foi quando a gente tomou a decisão que eu compraria a agência e ficaria com a agência toda para mim e tal. E foi isso, e deu certo. Então, a agência, ela foi crescendo com a minha filha. Então, a maternidade, ela tá muito ligada ao meu negócio também, porque foi uma transformação minha,
como mãe e como gestora, assim. Nossa, mas como que foi para conciliar isso? Deve ter sido uma loucura, não? Assim, com Sabe uma quando você criança e olha, um negócio. sabe quando na hora você nem percebe? E aí você olha para trás e fala, nossa, como é que eu fiz isso, sabe? É um pouco isso, porque você vai vivendo aquela coisa, né? E obviamente que eu tinha uma rede de apoio comigo, né? Uhum, Então eu tinha uma pessoa trabalhando na minha casa, me ajudando com a minha filha, né? Tinha minha mãe ali perto, né? Mas minha mãe trabalha também, então eu não estava o tempo inteiro. E o escritório muito perto da minha casa também, que aí eu mudei o escritório para o lado da minha casa. E, mas foi assim, não foi fácil, né? Mas foi também no ritmo que eu podia aguentar. Então não foi com desespero, foi muito, sabe, foi pensado, foi com muito acolhimento também. A minha ex-sócia também, uma pessoa maravilhosa, que eu nunca tive problema, então a gente sempre foi muito amiga. Foi uma decisão muito amigável. Então, assim, eu não tive um problema, sabe? Um uhum. problema assim, um conflito para resolver. Eram mais realmente as decisões que eu vinha tomando e arcar com essas decisões. Então tá, então vamos mudar. Ah, então vou mudar o nome. Aí muda o nome. Aí tinha, então, e eu ia começar a delegar, né? Eu tive que começar realmente a crescer um pouco o time, delegar. Então, naquela época eu ainda fazia atendimento a cliente, então eu parei de fazer. Eu tive clientes que saíram porque eu parei de fazer. E aí eu falei, eu Oh, lembro de um que falou para mim, ele falou assim, quando ele resolveu sair, né, eu falei assim, mas me conta um pouco, né, por que da sua decisão e tal, tal, tal. Aí ele falou, e uma das coisas que ele falou assim, faltou um pouco de você no atendimento. Eu falei, olha, infelizmente isso eu não vou poder te dar mais. hum, Porque assim, ou eu saio, né, ou eu não cresço. E eu agora sou mãe, ah, então assim. E eu, nossa, e eu mais lembro que eu tinha um difícil, né? Se professor, posicionar é assim mais também. difícil. Bem E uma vez um difícil. professor meu falou para mim, ele falou, olha, posicionamento é renúncia, né? A partir do momento que você adota um posicionamento, você vai ter que fazer algumas renúncias em prol daquele posicionamento. E eu É. levei isso para minha vida, assim, É sabe? porque Falei, bom, é uma escolha, né? É é aquela uma história que uma escolha. escolha vem com várias não escolhas, né? O que você escolhe, você Exatamente, deixou de escolher um monte de exatamente. outras. E minha escolha foi crescer, sabe? Eu falei, eu quero crescer, eu preciso crescer, eu quero crescer. Então, eu quero um negócio que tem impacto, eu quero um negócio que eu possa remunerar bem as pessoas, que eu possa, né, ter boas pessoas comigo. Então, foi uma escolha. E eu não me arrependo, acho que foi uma ótima escolha. Ah, a gente está vendo que foi. É, Pelo resultado, foi. Mas é. você conseguiu se afastar um tempo? Eu fiquei 4 meses afastada. Ah, tá. Aí eu organizei tudo antes, porque eu ficava muito à frente também da parte financeira, e naquela época tinha pouca, ainda não tinha outras pessoas ajudando, então eu deixei tudo organizado, programado, né? Enfim, todas as emissões de boleto e nota, e etc e tal. E tirei e fui e saí de licença. Aí tinha uma coisa ou outra, minha sócia me ajudou muito também naquela época, Uhum. né? Então ela ficou ali à frente do negócio, porque a gente ainda era sócia e eu consegui sair 4 meses. Aí depois eu Ah. voltei, mas fui voltando também no meu ritmo, assim. Mas também que eu queria, sabe? Assim, eu lembro que eu ficava assim, eu já queria voltar e queria trabalhar, Ah, eu imagino a mas aflição. que você começa, né? É, Você começa, cara, preciso voltar porque querendo ou principalmente quando o não, negócio é seu, né? isso que eu ia falar, o negócio é seu e a empresa, assim, veio antes, né? Teve É, é, esse tempo, é, teve a gravidez, mas antes ali já tinha aquela vida. é. E Acho que a aí eu comecei a gravidez, trabalhar mais de casa. a gente muda um pouco a cabeça, eu É, acho que muda bem, né? A forma como a gente encara as coisas, é. mas não é completamente também, né? O negócio tá ali, É tá, isso. É o que eu falo dessa reconexão comigo, né? Entender quem você é. Eu falo, eu não sou só mãe, eu sou profissional e eu tenho outras vontades e eu entro, né? Eu tenho outras coisas na minha vida que me fazem feliz. Então, uhum. eu só uma das coisas não me faria feliz. Se eu só tivesse a agência minha filha, não, né? Talvez eu não fosse Ia tão feliz, faltar talvez eu ali não ia nem também. saber, mas assim, ela hoje pensando, né, na existência dela, eu não consigo nem imaginar minha vida sem ela. Mas É. é a soma, né? Eu também não consigo me imaginar sem essa função, sem a minha empresa, isso eu também não consigo imaginar como seria, né?
Sim. E mudando já de assunto, saindo um pouco da maternidade, eu queria saber como que foi a competição, deixa eu ver, eu anotei aqui, competição de business cases no Ah, Canadá. sim. Como que Pois foi? é. Já foi depois da reestruturação da Já Pine? foi depois quando virou Pineapple, né? Que era Pineapple Hub, já foi quando a empresa estava só comigo. Eu fui quando eu fiz essa movimentação, eu fui fazer um MBA, né? Então eu falei, bom, eu preciso melhorar minha capacidade de gestão de negócio, né? Então eu já tinha um aprendizado de vida que eu tinha tido, mas eu me faltava, né? Eu sentia um pouco de falta. Então eu fui fazer um MBA e um MBA internacional e aqui no Brasil mesmo, mas ele era em inglês e tal, e ele tinha e é na FIA, né, que eu fiz, chama International MBA, e nossa, e foi assim, foi um divisor de águas também para mim, porque eu Dá falei, eu vou vontade. me jogar em tudo, eu falei, eu vou me jogar em tudo que eles tiverem para realmente tentar aprender, porque eu não tinha tanto tempo. Eu não tinha tempo de ficar, sei lá, um dia inteiro lendo Hum, 300 coisas, entendeu? Eu tinha que aproveitar o tempo que eu tinha lá. Então, e aí eles participam até hoje dessa competição de business cases que é no Canadá, que é na minha universidade chama John Molson, que é a maior competição de business cases do mundo. Vão várias universidades do mundo inteiro para lá. E aí aí chegou lá, né, quando eu estava lá no segundo ano do MBA, e eles falaram, olha, agora a gente vai montar um time para vocês, e quem ganhar a competição aqui no Brasil vai para o Canadá. Aí eu montei um time com os meus amigos ali de curso, e aí a gente ganhou. Aí a gente ganhou, né? E aí a gente falou, bom, agora vamos para o Canadá, né? E aí a gente começou a treinar, né? Treinar com a ajuda dos professores, mas também muito por conta própria. Então, basicamente a competição de cases é você recebe um problema, né? A ideia é você exercitar a metodologia de resolução de problemas, né? Então você tenta, é assim, você vê um cenário, você identifica qual é o problema e você propõe uma resolução, uma solução para aquele problema, né? uhum. E aí você faz as análises, então faz análise de mercado, né, análise de financeira, então, e aí então basicamente na prática você recebe um texto, você tem que identificar qual que é o problema do texto, do case, e aí você tem que fazer uma apresentação de PowerPoint, e isso tudo em 2 horas, 2 ou 3 horas, dependendo do case. Sendo Hum. que você nunca viu o case na vida e você não tem acesso à internet, entendeu? Nossa. Então, então é assim. Então você fica 3 horas dentro de uma sala e aí você tem que apresentar aquilo e defender aquilo para uma banca de jurados. No caso dessa competição, em inglês, ainda por cima, né? Então, Aham. então foi isso. Então aí a gente foi com a meta de ficar numa melhor colocação do que o último grupo que tinha ido pela FIA, né? Só tinha a FIA de Universidade Brasileira lá. E aí a gente ficou em terceiro lugar. Então, Oh, foi muito legal, assim. parabéns! Que Foi uma experiência, legal! assim, olha, uma experiência incrível. Foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, de verdade. Foi muito legal, porque o que eu aprendi fazendo isso e fazendo, sabe, treinando e estando lá, e aí aprendi não só a maneira de você pensar, né? Você mudar um pouco a maneira de você pensar e olhar para as coisas, para você pensar de uma maneira um pouco mais analítica, mas também de controlar suas emoções, né? De você conseguir resumir, sintetizar as coisas, porque você tem pouco tempo para falar. Então, o Uhum. próprio time, né? Meu time era maravilhoso, enfim, meus colegas, engenheiros, todos, e foi muito, muito bom. Que legal! Imagino, deve ser muito bacana É, mesmo. é. Muito legal. E agora me conta, qual que foi o seu maior desafio na carreira? Qual que você considera aí? Dentre os Olha. vários que devem ter aparecido. Nossa, eu tive alguns desafios, mas eu acho que o maior desafio foi realmente tomar a decisão de sair da operação da agência e ir para o mercado de trabalho. Eu fiquei com muito medo, assim, eu fiquei com medo de dar errado, de repente, né, a empresa não dar certo. Eu fiquei com medo do que as pessoas iam achar, se de repente elas iam achar, porque eu não tinha nenhuma referência. Até hoje eu não tenho nenhuma referência nesse sentido, né? Então, fala, putz, será que eles iam achar que eu tô perdida, né? Eu ouvi de algumas pessoas, você tá meio sem foco, né?
não, eu tô com foco, mas eu acho que eu consigo fazer as duas coisas, Meu foco é entendeu? diversificar, gente. Ué. Meu foco tá aqui e ali, entendeu? E tá tudo bem. Então, Aham. então eu demorei para também conseguir me posicionar assim, e falar, olha, faço as duas coisas mesmo, sabe? Então, por um tempo eu ficava meio que escondendo, não contava para os outros que eu estava fazendo as duas coisas. Enfim, coisa de mulheres também, tá? Porque se fosse um homem, ele já ia chegar falando que ele tá arrasando, entendeu? Contando Então, vantagem, né? contando Olha só, que vantagem, legal isso que eu tô exatamente. fazendo, eu sou foda. É, Ah. eu não, eu fiquei lá com a minha síndrome de impostora e demorando um pouco para falar para as pessoas, não, realmente, eu estou fazendo as duas coisas. Então essa mudança acho que foi o maior desafio que eu tive, assim, como em carreira, porque eu tive que entender como que eu ia conciliar as duas coisas sem deixar nenhuma de lado, né? Sem diminuir, sem comprometer a empresa e sem comprometer a outra empresa que estava me contratando, né? Enfim, eu acho que eu consegui. Hoje eu posso dizer que eu consegui, assim, eu consegui achar o equilíbrio, né? Lá na UI mesmo, estou super bem, então gosto muito, as pessoas sabem o que eu faço, né? Então, e eu consigo trazer muito da minha vivência empreendedora também para o meu trabalho. Então, pro meu trabalho, meu outro trabalho. Então eu acho que esse foi um grande desafio, né? Mas tive muitos outros, né? A própria reestruturação, reposicionamento de marca da agência foi um grande desafio também que a gente fez no ano passado, porque aí foi a primeira vez que realmente a gente fez um trabalho estruturado mesmo com uma agência de branding, né? Que passou não só pela identidade visual, mas pela estratégia do negócio, né? Foi onde eu comecei a trazer pessoas também especialistas em suas áreas. Então, trouxe uma pessoa, a Fabiana, que hoje é nossa CEO, né? Que tem uma extensa carreira na área comercial, então eu precisava de uma pessoa com esse perfil, né? Trouxe uma pessoa de RH, então tem uma diretora de RH, trouxe um diretor financeiro, trouxe uma pessoa de administração. Então, assim, eu comecei a realmente organizar as caixinhas e falar, agora a gente vai crescer com estrutura, né? Porque eu também acredito muito nisso. A gente precisa ter. O crescimento ele tem que ser sustentável, né? Principalmente no meu mercado, nesse mercado de agência. Não é um mercado. A gente trabalha com scale-ups, a gente trabalha com startups, a gente trabalha com empresas de tecnologia, né? Que muitas vezes é um crescimento rápido e às vezes ele não é sustentável. O mercado de agências não é tão assim. Você precisa ter um crescimento sustentável, senão você não tem dinheiro de fora, né? Você tem o dinheiro ali suado do dia a dia. Então, ele tem que ser sustentável. Então eu sempre tomei muito esse cuidado de ter a estrutura para crescer, né? Não anunciar nada, falar, olha, agora a gente faz isso e ainda não tem como fazer. Enfim, então nesse sentido, eu sou um pouco mais conservadora, sabe? Mas acho que esses foram os maiores desafios, assim. E aí, já finalizando, agora, infelizmente, fala. Ah, Ah! Fala pra gente uma dica de negócio, assim, uma dica para quem quer empreender, talvez, né, como RP ou quem quer trabalhar como RP. uhum. Olha, eu acho que assim, para quem quer empreender, eu acho que para quem quer empreender ou quem quer trabalhar, eu acho que precisa realmente ter visão estratégica, sabe? Eu acho que a gente aprende pouco isso na faculdade, de comunicação. Então, o que eu sugiro, assim, né, para as pessoas é que elas realmente irem atrás de conhecimento de estratégia, conhecimento de gestão de negócio, tanto para você quando você abrir o seu negócio nesse meio, como mesmo tem muito freela, né? Então, freelancers, pessoas que trabalham como freelancers, elas também precisam entender disso, entender um pouco de gestão mesmo, né? De gestão financeira, gestão de negócio. Eu acho que a gente precisa ser, e assim, a gente precisa ser amigo da matemática, sabe? Eu acho que porque Inevitável, né? todo mundo que entra nesse mercado ou que, né, que escolhe jornalismo, enfim, a gente sempre fala, eu vim porque eu quis fugir da matemática, entendeu? Eu fugi da matemática, não quero ver matemática nunca mais na minha vida. E não tem, ela te persegue. Então a gente precisa ser amigo da matemática, acho que essa é uma coisa que as pessoas deveriam levar para a vida, não ter medo dela, né? Realmente entendê-la
a seu favor, porque a gente precisa dela para os negócios. É verdade. Isso aí não tem jeito, não tem Não jeito. tem, não tem. E agora uma dica cultural pra gente. É uma dica de filme, livro, série, música, uma coisa que te inspirou aí ultimamente, o que você acha que pode inspirar também quem está escutando agora? Olha, eu assisto muita série, muito filme, mas e gosto muito de ler livro também. Mas tem um livro que eu li ultimamente que eu gostei muito, que ele chama Fora de Série, que é do Malcolm Gladwell, ele chama Outlier. Às vezes a capa vem como Fora de Série, às vezes vem como Outlier. E é um livro muito legal, porque ele fala sobre por que que algumas pessoas fazem sucesso e outras não, né? Mas ele tem um aspecto é uma leitura muito científica da coisa. Então não é no campo mais da autoajuda, entendeu? Ele é no campo Uhum. científico. Então ele faz um cruzamento das oportunidades que as pessoas têm na vida com a sorte, né? Então, putz, a pessoa estava no momento certo, na hora certa, como isso faz diferença também. E também fala muito do quanto as pessoas precisam, o quanto que elas vão treinar para saber determinadas coisas também. Então ele faz esse cruzamento e você tem uma visão muito interessante do porquê que algumas pessoas fazem sucesso e outras não fazem sucesso, assim. E vale a pena ler, assim, te faz enxergar de uma outra maneira as coisas, eu acho. É. Até quando você pensa, principalmente quando você pensa em pessoas que às vezes não fazem sucesso, né? E aí, como que você pode, então, criar as condições para que elas façam? Eu acho que o livro me fez pensar muito nisso, né? Porque às vezes você acha que você fez. Ah, tem muita coisa do discurso, né? Ah, a pessoa fez sucesso, ou a pessoa, né? Porque ela mereceu, porque ela fez, porque ela aconteceu. Mas às vezes não é só o esforço, né? Tem outras coisas que é um pouco de oportunidade, um pouco de sorte, um pouco do ambiente que você é criado. Então, eu Preparo. mesma, né? Então, assim, se a minha ex-sócia não tivesse me estendido a mão e me dado a oportunidade, talvez eu não estivesse aqui, né? Uhum. Então, na situação que eu tô hoje. Então, e o que me levou a ela foram, obviamente, todo o ambiente que eu vivo, as conexões que eu fiz. Então, assim, como é que você cria essas condições para as pessoas que não têm essa oportunidade, né? Então, eu acho que te traz para esse campo, assim. Então, é bem interessante. Interessante mesmo, hein? Porque É, eu vou muito pro outro lado, sabe? Algumas pessoas que olham e falam assim, gente, como que essa pessoa não tá assim, uau, voando, é, sabe? Essa é, pessoa é boa de serviço, essa pessoa, sabe, é. quase gênio do negócio, e não vai. Por Mas quê, não né? vai. Aí tem várias coisas, né? Porque realmente você tem pessoas que é você criar essas oportunidades e obviamente que tem questões. Aí tem outras questões, né? Às vezes você vê muita É, gente boa tecnicamente, mas que não consegue se comunicar, aham, né? Que tem problema de relacionamento. Então, eu acho que é interessante, assim, esse livro eu gosto porque quando você se olha como um gestor, né? Você lida com esses perfis, né? Então seu tempo inteiro, você lida com pessoas que a pessoa vai sozinha, mas você lida com pessoa que é muito boa tecnicamente, que talvez mas ela não consegue evoluir. Você tem pessoas eu tinha muito uma crença no começo da minha carreira que eu achava que o caminho natural para as pessoas é elas irem crescendo, e aí ela vira gerente, ela vira diretora, e ela vira. Tem pessoas que não vão ser gerentes, elas não gerenciam pessoas, mas elas executam muito bem o trabalho. Então, que outro tipo de crescimento que ela pode ter na carreira? Então, acho que pro gestor é importante, né, você conseguir ter esse olhar e fazer essas conexões, né? Entender que momento que realmente você consegue, assim, qual é a sua responsabilidade, né, para conseguir criar essas condições para as pessoas crescerem. Aí, obviamente, que você tem o outro lado responder a essas oportunidades, mas eu gostei bastante, assim, desse livro porque ele me fez pensar nisso. nossa, muito interessante mesmo, já anotei É. aqui, vai estar tá na minha lista. Gostei, muito É. interessante, muito bom. E agora fala seus contatos pra gente, quem quiser saber mais sobre você, saber sobre a Pine, mas Sim, bom, quem quiser saber mais, a Pine tem o nosso site, né, que é pinepr.com, é pinepr.com. Podem me procurar no LinkedIn também, /Helena Prado.
E aí todos os nossos contatos estão no site. Então, tudo tem nosso telefone, tem contato da Fabiana, pode me adicionar no LinkedIn. Então, qualquer pessoa que quiser pode entrar em contato comigo, que eu vou ficar super feliz em responder. Ah, muito bom, muito bom. E, Helena, só tenho a agradecer. Sensacional, Ah, eu que fantástico. agradeço. Muitíssimo obrigada. Eu que te Amei, agradeço. Eu também amei. amei. Obrigada, adorei o papo. E espero que a gente volte a ter esse papo qualquer hora. Ah, eu também, também. Gostei demais, adorei. Também. Muitíssimo obrigada, então, e até a próxima. Até. Obrigada. E muito obrigada também a quem escutou ou assistiu esse episódio. Se você, por acaso, se lembrou de alguém que também pode gostar desse conteúdo, então indica a gente, né? Compartilha nas redes sociais, manda o link aí pelo Zap, manda para o grupo da família, que assim se ajuda a gente a espalhar para cada vez mais pessoas. E você também pode saber mais sobre esse projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Também pode seguir o perfil no Instagram, Facebook, que é o @empreendedelas. E aí eu sempre estou colocando algum material, falando quem vai ser entrevistada, tá tudo explicadinho por lá. Se quiser me seguir por acaso no LinkedIn, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, eu fico por aqui. E te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada bacanérrima que tá passando por aqui. E vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Perde não, hein? Até lá.